Está aparecendo aqui? Bom, boa tarde. Em relação a essa situação bastante grave, a gente tem acompanhado desde o meio de janeiro, tem alguns sites que vêm trazendo isso, desde quando, enfim, a China ainda continha, né, toda a situação, e aí começou a escapar para lá, para cá. E o que eu queria enfatizar, eu pretendo ser breve, na medida do possível, até seguindo aquilo que o presidente pediu, o Cauê, também o Carlão, para que a gente possa, enfim, poder caminhar. Mas eu queria fazer algumas ponderações, primeiro em relação ao que, quando a gente compara, eu vejo a gente sempre comparando com a Itália, com a Espanha, em número de mortes, etc., só que a gente não tem garantia nenhuma de que a Itália e a Espanha estão no fundo do poço. A situação pode ser muito mais grave. E aí, quando a gente fala de manter a calma, não ser alarmista, talvez seja justamente o contrário. Talvez a gente devesse, sim, dar um remédio mais amargo, mas que nos permitisse, enfim, estancar enquanto é tempo, né? É uma reflexão que eu quero fazer. A gente vê que é um problema que, se a gente deixasse totalmente solto, assim, se a gente vivesse, vamos dizer assim, num mundo 0% científico, 0%, enfim, organizado, a taxa de mortes ela é impressionante, né? Porque quando a gente considera o que aconteceu na China, né? Eu gosto de ver bastante aquela informação que fala dos casos resolvidos, né? Não, porque, é claro, tem casos que estão, vamos dizer assim, a pessoa não morreu, mas ela está lá internada e tal, né? E quando você pega os casos resolvidos, que na China dá um pouco mais de 4%, entre pessoas curadas versus pessoas que morreram, e a China é um país que conseguiu monitorar bastante os casos, né? Ou seja, a gente fala muito, tem muita subnotificação, eu realmente acredito nisso, e até acredito que na China também teve, mas muito menos do que em outros países. Então, é algo muito relevante controlar, né? Se a gente conseguir fazer um esforço social grande, a gente consegue, enfim, barrar. A gente vai ter alguns desafios pela frente. A Itália agora, a Espanha, parece que estão conseguindo controlar o número de casos, mas a gente não pode esquecer que o Irã também teve uma curva aí descendente interessante, vamos dizer assim, nos últimos dias, mas, vamos dizer assim, de 10 dias até os últimos 3, teve uma queda interessante e agora já acelerou de novo. Eu acho que isso está muito ligado também ao fator psicológico da população, então acho que a gente tem que ser bastante franco. E, claro, a taxa de mortes ela cresce muito quando a gente entra em colapso do sistema de saúde. Ou seja, é uma coisa que realmente vai exigir da gente um esforço social muito grande. Acho que a gente tem que trabalhar, esquecer um pouco essas questões partidárias, né? E cada um a seu modo, cada um com as suas convicções, mas mostrar a seriedade daquilo que a gente tem pela frente. E aí, dentro dessa lógica, em termos práticos, eu particularmente tenho visto muito sucesso em iniciativas que visam testar todo mundo, testar e testar, né? Inclusive, até tem um prêmio Nobel que tem tratado dessa questão de realmente colocar um esforço social enorme, um esforço econômico enorme, né? Já que a economia está toda de ponta cabeça, vamos colocar a economia para produzir, na medida do possível, testes, né? Vamos testar todo mundo, testar quem foi, diagnosticou alguém, vamos buscar as pessoas que podem ter transmitido, as pessoas que podem, enfim, com isso você consegue fazer um trabalho bastante interessante de controle. E aí eu quero entrar num aspecto bem prático. Eu tenho questionado a Secretaria Estadual de Saúde em relação à lentidão para saírem os resultados, né? Obtive um resultado aí que foi, assim, o compromisso de que isso está mudando, de que isso vai acelerar, mas, enfim, a gente recebeu a informação, até através de meios de comunicação, de mais de 12, 13 mil casos suspeitos que o resultado não saiu. Para vocês terem uma ideia, em Indaiatuba, meu município,
tem mais de 100 casos suspeitos e hoje saiu a primeira confirmação, né? Mas fica até uma coisa muito ruim, né, perante a própria população que não sabe o que efetivamente está acontecendo. Quando, ao contrário, a gente devia testar muito para a gente poder fazer aí um trabalho bastante importante com as pessoas que foram diagnosticadas. Vou dar um exemplo aqui do nosso amigo Ataíde Teruel, a gente que foi diagnosticado, eu converso com ele, os cuidados que foram tomados com ele, né, em relação a não transmitir para a própria família e cuidados, lógico, de saúde, apesar de, graças a Deus, ele estar bem, eu acho que mostra bem a importância de você saber de verdade quem está com a doença e quem não está, inclusive os assintomáticos. Eu acho assim, enfatizando, é um problema muito grave social, como foi dito, econômico, de saúde, e eu sei que custa caro testar, mas vale a pena, né? Eu acho que a gente tem que sair testando como os países que efetivamente estão conseguindo ter um controle dessa situação. A própria Coreia do Sul fez um trabalho bastante interessante em relação a isso, a China, enfim. Precisamos testar. Eu quero deixar aí minha ênfase. Eu pretendia falar 3 minutos, mas no fim das contas eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar sobrar 3 minutos e passar a minha palavra, mas queria registrar isso. Eu gostaria de colocar toda a ênfase da minha fala em testar. Os testes não estão ocorrendo como deveriam. A gente precisa colocar um esforço nesse aspecto, testar. Muito obrigado.